Que o amor de Cristo invada o seu ser nesse dia. Que o Espírito Santo possa trazer o entendimento, a sabedoria para a sua mente, para que você possa compreender a magnitude daquilo que Cristo fez pela humanidade, que Ele fez por você. Naquele momento em que Cristo estava levando aquela cruz, Ele estava pensando em você. Ele amou você desde o momento em que veio para essa terra. Aliás, até antes disso tudo acontecer, Jesus ele pensava em você. É tanto que ele saiu do trono dele de glória, do trono de graça dele, para descer para essa terra em forma humana, se sacrificar, morrer em nosso favor, em seu favor, para que você pudesse ter vida hoje. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, mas se você ainda não conhece a magnitude do amor de Cristo, então você ainda não tem a vida que você deve ter. Qual é a vida que você deve ter? A vida em Cristo Jesus. Uma vida que não importa o que aconteça nessa terra, não importa o que aconteça de problemas, de situações, nada vai importar, porque você já vai ter alcançado a maior glória que existe, conhecer a Deus através da pessoa do Senhor Jesus, através da abertura do entendimento que somente o Espírito Santo pode dar. Então eu queria dar essa palavra que está lá em Efésios 2, a partir do versículo 1 em diante, que na minha Bíblia diz: a salvação pela graça. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Mas nesse primeiro momento eu queria que você prestasse atenção em cada palavra que aqui for dita e que você possa refletir sobre a sua vida com base nisso. A salvação que Jesus nos dá, ela somente pode vir através da fé. A fé no nome dele faz a diferença na sua e na minha vida, porque ela transforma a nossa vida. Algo que nada nem ninguém pode fazer. Nenhum outro livro nesse mundo pode fazer o que a palavra de Deus, a Bíblia, ela faz. É por isso que ela transforma vidas, porque ela tem espírito e vida. Então eu determino nesse momento que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento para compreender a glória que é a palavra de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos dele. E eu oro para que esses pensamentos penetrem no fundo do seu ser. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a graça de Deus em Cristo Jesus, o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos vivificou. Quer dizer, vivifica aquele que crê no nome dele. Estando nós, aqui tem dizendo vós, né? Porque Paulo direciona isso para o povo de Éfeso. Mas imagine Jesus aqui falando para você: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Jesus, ele se sacrificou por mim e por você, enquanto a gente ainda estava em pecado. Se dependesse de uma pessoa natural desse mundo, as pessoas, elas querem receber. O ser humano, ele naturalmente, ele quer receber. Ele não quer dar. Uma pessoa que começa a querer sempre dar é aquela pessoa que provavelmente recebeu de Deus o Espírito Santo. Então ela só pensa em dar. Mas aqueles que ainda têm a mente nessa terra, nesse mundo, vivendo o curso desse mundo, caminhando no curso desse mundo, vai pensar apenas em receber. Mas Jesus, sendo o Senhor da glória, ele não pensou nele quando ele veio para essa terra. Ele simplesmente se sacrificou por pecadores
pecadores, por pessoas, por seres humanos pecadores que não tinham nada para dar. Estávamos mortos em ofensas e pecados, e ele nos vivificou, estando assim. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, essa palavra aqui é para aqueles que já receberam o Senhor Jesus. É para aqueles que já entraram no Santo dos Santos. É para aqueles que já receberam de Deus o Espírito Santo. Isso aqui é para demonstrar o que Deus faz com a gente através do nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Ele nos vivifica enquanto ele nos encontra mortos no pecado, no lamaçal do pecado, das ofensas. E ele nos resgata dali. Ele nos vivifica. É tanto que há o antes e o depois. Se você já conheceu Jesus, se você tem Jesus na sua vida, então na sua vida há o antes e o depois. Tem que haver a diferença. Como na palavra de Deus diz, tem que haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Tem que haver diferença. Porque Jesus não é uma religião que você vai seguir e que você vai estar em alguns momentos ali cultuando a ele e depois você volta à sua vida normal. Não, Jesus não é para isso. Jesus é para estar inserido na sua vida de tal maneira que ele a transforma de dentro para fora. Que você começa a ver, a enxergar o mundo de outra forma. Você começa a enxergar as pessoas como almas sedentas, necessitadas de luz, necessitadas de vida. Uma vida que você sabe que somente Jesus pode dar, porque ele deu para você, porque ele vivificou você, porque ele transformou você, porque ele resgatou você das trevas, porque ele transformou o seu interior, porque ele mudou a sua mente, ele mudou a sua vida. Então você agora quer passar isso adiante, porque ele fez isso em você. Você é a maior testemunha do poder dele. Você é ele mesmo andando por essa terra, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, quando Jesus vem morar dentro da gente na pessoa do Espírito Santo, nós nos tornamos ele. Claro, não somos ele, porque ninguém pode ocupar a glória dele. Somente ele é Deus. Mas ele se materializa na pessoa que recebe o Espírito Santo, para que ele possa ter olhos para ver, para que ele possa ter boca para falar da palavra de Deus, para que ele possa ter ouvidos para ouvir, para que ele possa ter pernas, pés para andar, possa ter mãos para trabalhar, tudo para fazer a obra do Pai. Assim como Jesus fez a vontade de Deus quando veio para essa terra, naquele tempo, hoje, até hoje e até o dia que o Senhor quiser, vai haver pessoas, servos dele aqui nessa terra, que são como ele mesmo aqui, para ajudar o oprimido, para libertar o cativo, para despedaçar as obras do diabo nessa terra. É para isso que o Espírito Santo vem. É para isso que Jesus muda a sua e a minha vida. Ele muda a vida de uma pessoa para que a vida de outras também possam ser alcançadas. Então, o grande segredo de receber o Espírito Santo, por exemplo, é a pessoa querer dar. É o interior dela que Deus ele vai ver o que há no interior daquela pessoa, vai ver que dentro dela há uma vontade de dar mais do que querer receber.
uma humildade, uma sinceridade em seu coração. Então Deus, ele vai, envia o caminho, mostra o caminho para aquela pessoa encontrar Jesus. Jesus batiza ela, limpa ela, lava ela de todo pecado. O sangue de Jesus lava ela, purifica ela, batiza ela com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ser o guia dessa pessoa para ajudar quem está ao redor. Porque Deus, ele quer filhos. Se ele só quisesse um filho, ele já tinha o Senhor Jesus. Ele não teria criado a humanidade. Mas Deus, ele quer uma família. Ele quer filhos dele, gerados, paridos pelo Espírito Santo. Então essa palavra mostra o que acontece quando de fato uma pessoa conhece o Senhor Jesus. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, em outro tempo, antes de conhecer Jesus, eu andava no curso desse mundo. E o curso desse mundo estava me levando para o inferno. O curso desse mundo estava me levando para a morte eterna. Mas Deus, pela sua misericórdia e bondade, me arrancou desse curso, desse mundo. E me apresentou ao Senhor Jesus. Então ele mudou a minha vida. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, que opera naqueles que não conhecem a Cristo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Cristo somos salvos. E em outro momento, nesse mesmo capítulo, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Existe muita coisa a ser falada, não apenas nesse capítulo de Efésios, mas em toda a palavra de Deus. E se eu for ficar aqui falando toda a palavra, esse vídeo não vai comportar. Então, que essa palavra possa ter trago a você um entendimento de que se a sua vida não mudou, ela precisa mudar. Se você não vê um antes e um depois, você precisa ver. Deus promete isso pra gente. Por isso que ele enviou Jesus. A minha vida mudou quando eu conheci Jesus? O que eu tenho feito na minha vida desde o dia em que eu conheci Jesus? Ele mudou o meu pensamento, ele mudou o meu entendimento, ele mudou a minha maneira de ver as pessoas, o mundo. Ele transformou as minhas vontades na vontade dele. Que você e eu, claro, possamos refletir sobre isso todos os dias da nossa vida, para que possamos assim avançar cada vez mais rumo à eternidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o like, deixe um comentário, compartilhe com aqueles que precisam ainda receber a luz do Espírito Santo e aqueles também que já receberam, mas precisam se reavivar. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.